Oi pessoal, um abraço a todos, ótima semana, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos atualizar a situação das eleições dos Estados Unidos, porque as primeiras pesquisas com o nome da Kamala Harris foram muito acima do que era esperado, eu acredito, não só entre os democratas, mas também entre os republicanos. E aqui eu queria colocar para discussão uma questão que toma conta atualmente do cenário de discussões políticas nos Estados Unidos, que é sobre o nome do J.D. Vance, candidato a vice escolhido pelo Trump. Na época da escolha do J.D. Vance, a situação era de um confronto Biden versus Trump. E aí eu inclusive dizia, que todo aquele cenário era um cenário de uma chapa democrata consolidada, do presidente e sua vice, contra um Trump em alta, que não necessariamente precisaria escolher um candidato a vice que teria impacto em algum estado-chave, em algum daqueles estados que a gente sabe que existe uma disputa muito acirrada. Eu coloquei 7, inclusive foram alvo já de discussão aqui em vídeos do canal. Só que a situação de junho era julho muda tudo, porque o Biden sai da disputa e não só Kamala Harris ela entra como candidata do Partido Democrata, e agora o Partido Democrata descarta aquela ideia de convenção aberta, o Partido Democrata se une em torno da Kamala Harris com a possibilidade de vários nomes para vice. Eu vou trazer a repercussão da escolha dela em um vídeo separado aqui para o canal. O que é fato é o seguinte, a Kamala Harris agora como na frente da campanha, como candidata do Partido Democrata, ela abre a possibilidade para várias escolhas, não só a vice, mas também no que diz respeito ao alcance da sua candidatura, que não eram planejadas pelo Partido Republicano antes da convenção, porque a convenção ela vem para mostrar uma certa união do Partido Republicano que vai lentamente se desfazendo na medida em que o Trump volta às publicações daquele Trump de 2016 e 2020. Ataca políticos da Geórgia, republicanos da Geórgia, que não deram apoio para ele no contexto da eleição de 2020, da recontagem dos votos, toda aquela polêmica, e meio que direciona vários ataques para quem, nas palavras dele, para quem não está envolvido realmente com a campanha. Então tem aquele termo que é Republican in name only, republicano apenas no nome, que o Trump ele coloca novamente na discussão política. Nos anos 70 esse termo era aplicado, por exemplo, para o Nelson Rockefeller, governador de Nova York, que até serviu um período como vice-presidente. E aí atualmente o Trump fala que republicano de nome é só aquele que não apoia, na verdade, a sua vertente, o seu plano para o partido a longo prazo. Quando o J.D. Vance foi selecionado, eu trouxe isso na minha análise, o Trump estava direcionando, eu acho, para o futuro com uma pessoa que defendia abertamente o Trump na mídia e que estava nessa linha de frente de proteção ao Trump na Fox News, nos artigos e noticiários também diários dos Estados Unidos. Então o J.D. Vance é aquela pessoa que está envolvida ideologicamente com o Trump na defesa do que ele acredita que é o plano e o melhor plano para o Partido Republicano. Isso no contexto de junho. Julho é diferente, então hoje a questão é, o J.D. Vance seria o pior candidato a vice da história do Partido Republicano? Eu já vou largar falando que um dos piores de todos os tempos foi vice-presidente, que é o Dan Quayle. O Dan Quayle não tinha capacidade nenhuma de ser candidato a vice. Em 1988, vice do George Bush pai, foi eleito. Tem um debate vergonhoso dele, em que ele se perde totalmente, ele vai se comparar ao John Kennedy em certo momento, que rende algo histórico, e o que eu quero tratar no futuro aqui, porque uma das questões que fez com que eu quisesse estudar muito debates presidenciais foi justamente o vexame do Quayle em 1988 contra o Lloyd Bentsen na política dos Estados Unidos. Mas o J.D. Vance, ele não tem qualquer questão de apoio em algum estado que poderia fazer a diferença. Então tem até aquela questão que eu já discuti aqui sobre Hillbilly Elegy, o livro que ele escreve, o apelo que ele teria em certos estados quanto ao trabalho também, todo um discurso dos benefícios sociais e das políticas do Partido Democrata que estavam colocando a população em uma zona de conforto que deixaria de lado qualquer tipo de prosperidade. Ele até hoje mantém esse discurso de Hillbilly Elegy
né? Mas eu acho que o apelo disso é extremamente limitado quando a Kamala Harris tem várias opções, não só para a candidatura do seu vice, que vai ser anunciado nas próximas horas, mas também sobre como trabalhar contra o J.D. Vance. Em um discurso recente, o ex-presidente Trump fala que o vice não muda nada, que ninguém vota num candidato à presidência observando o nome do vice, mas sim quem está no topo da chapa. Isso pode ser fato em muitas situações, mas, por outro lado, existem muitas situações em que o vice, o candidato a vice, ele é super importante para questões políticas. O maior exemplo que eu poderia dar seria do Johnson, né, em 1960, em toda a articulação que ele faz para a vitória do Kennedy, que ele é super decisivo na vitória do Kennedy em vários estados. Claro que o papel do vice ele vai perdendo relevância e até existe uma terminologia, né, da vice-presidência moderna que começa em 76 com o Walter Mondale, o vice do Carter, que aí o vice-presidente tem mais espaço, ainda que eu mantenha a minha posição que os dois últimos vices dos Estados Unidos, o Pence e a Kamala Harris, foram praticamente nulos no que diz respeito à visibilidade de fato, né, para políticas e que eles não tomam frente em nada. A Kamala Harris até, ela por um tempo foi posicionada pelo Partido Democrata como uma política decisiva para a questão da fronteira e hoje o Partido Democrata meio que tira esse peso dela. Veja o que o Biden fez na época quando ele era vice do Obama, que ele se coloca em várias situações à frente, inclusive, né, quanto a discussões econômicas, a própria questão do Obamacare, que ele compra a briga no Congresso, e hoje não existe mais isso no vice. Então, por mais que eu entenda esse discurso do Trump, que o candidato a vice não pesaria no voto, isso depende de situação a situação. Se você tem um candidato a vice com apelo em determinado estado, ele pode com certeza fazer uma campanha enorme para virar um estado e para mudar uma situação, especialmente se o estado é decisivo. O Trump ele se arrependeu de escolher o J.D. Vance. Eu vou falar para vocês que no contexto atual, Trump versus Kamala Harris, ele teria escolhido algum outro candidato. Ele teria escolhido um republicano ainda da sua linha de frente, com mais apelo em algum estado que pode ser decisivo, porque os democratas olham para a Pensilvânia. O Partido Democrata precisa da Pensilvânia e os republicanos também precisam. A Pensilvânia é um caminho para a vitória. Então, o apelo do J.D. Vance na Pensilvânia é praticamente nulo. O Partido Democrata pode trabalhar com isso. O J.D. Vance, no contexto da convenção republicana, de tudo o que aconteceu, do atentado ao Trump, dessa questão da união do partido, parecia uma escolha mirando para 2028. O problema pro Trump é que a eleição muda totalmente quando a Kamala Harris vem com esse fator surpresa, uma narrativa renovada também sobre quem ela colocaria vice. Isso com certeza vai ter um impacto decisivo, acredito não só em debates, e eu torço que exista um debate de vice-presidente nesse ano, como também para a situação das campanhas. Os dois partidos já gastam milhões e milhões de dólares em anúncios na Pensilvânia, Arizona, Geórgia, por exemplo, e os números da Kamala Harris são excelentes nessa primeira onda de pesquisas. Pode ser o fator novidade, pode ser a questão que vem sendo feita na mídia para colocar a Kamala Harris como essa nova política, e de fato ela é uma política experiente já, mas com essa novidade no partido, pode ser por isso que o acompanhamento ele é feito num cenário semana a semana, que demonstrava, por exemplo, um desgaste do presidente Biden desde maio, e aí ele começa a cair de uma maneira espantosa depois do primeiro debate, que é responsável pela retirada da sua candidatura também, e nós vamos continuar falando mais sobre isso no canal nos próximos vídeos, certo? Obrigado pelo carinho de todos vocês, até mais!